Bom, boa noite. Meu nome é Tayane. Eu sou estudante de Engenharia Elétrica da universidade. O tema abordado no meu artigo e na minha apresentação é a importância da ética profissional no mercado de trabalho e o seu reflexo na sociedade. Um dos principais motivos que me levou a escolher esse tema foi o direto impacto e a correlação que ele tem com o nosso dia a dia, não só como cidadã, mas também como profissional, né? Então ele tem que ser tratado com cada vez mais relevância e cada vez mais foco. Então, esses foram um dos principais motivos que me levaram a escolher esse tema. A minha apresentação ela vai estar subdividida nos 3 seguintes tópicos, que é o reflexo da ética no processo de seleção de empresas, a ética profissional dentro da empresa e o reflexo da falta de ética profissional na sociedade. Então, vamos seguir para o próximo slide. Bom, então, reflexo da ética no processo de seleção de empresas. Então, eu vou começar esse slide introduzindo o que é a ética profissional. A ética profissional nada mais é do que um conjunto de regras e condutas morais, científicas e deontológicas dos profissionais de determinada área, no qual o indivíduo deve se orientar dentro de uma corporação e que abrange em todos os setores profissionais da sociedade atual. É inicialmente por meio desses conceitos que as empresas selecionam seus colaboradores, e geralmente é o primeiro contato que a empresa tem com o candidato. Então, um grande exemplo atualmente que as empresas têm adotado, que é correlacionado com a ética profissional, é o processo seletivo com dinâmica de grupo. Então, a dinâmica de grupo nada mais é do que um ambiente para testar suas habilidades comportamentais. Então, é a sua relação com ética, comprometimento, responsabilidade e todos esses princípios morais que a empresa busca dentro do seu empregado. Então, isso ele só realça a necessidade que as empresas têm em buscar esse tipo de competência comportamental dentro dos seus funcionários. Então, já é um tema muito relevante dentro das grandes empresas e ele tem se mostrado tão importante quanto os conhecimentos técnicos. Então, hoje uma empresa busca no funcionário não só a capacidade técnica, mas também as capacidades comportamentais, né, as habilidades comportamentais. Então, eles precisam de um casamento entre essas duas faces para a contratação. Então, uma hoje tem sido importante tanto quanto a outra. E de acordo com alguns estudos feitos pela FGV, também existe uma grande carência. Então, ao mesmo tempo que a necessidade tem aumentado, existe uma grande carência dentro dos profissionais do mercado em corresponder às expectativas das empresas nesse setor, né, nessa parte das competências comportamentais, das habilidades comportamentais. Então, para qualquer cargo de gestão e para visar uma prospecção de carreira, é necessário que o empregado ele tenha ambas essas skills, né, tanto a comportamental quanto o conhecimento técnico. E mesmo sendo extremamente necessário desenvolver esse tipo de habilidade, vale lembrar que isso é uma característica que tem que ser compartilhada. Então, não é algo que a empresa só pode exigir sem que ela realmente coloque em prática internamente, que vai ser o tema do próximo slide. Então, a ética profissional dentro da empresa. Então, como eu falei, embora a ética profissional ela seja extremamente importante, ela é uma via de mão dupla. A empresa também tem responsabilidades éticas perante o seu funcionário. Então, fazendo uma correlação, né, a ética profissional ela está para o empregado como o código de ética está para a corporação. Então, existe assim inúmeros benefícios que uma empresa pode ter adotando um código de ética interno, mesmo não sendo obrigatório que uma empresa tenha, existem inúmeros benefícios que podem sair de estabelecimento de um código de ética internamente. Então, entre esses benefícios, a gente tem o aumento da integração dos funcionários,
o código de ética ele estimula o comprometimento, ele permite a uniformização de condutas e permite dar respaldo àqueles que tomam as maiores decisões. Então, se a empresa tem um código de ética a ser seguido e a pessoa está tomando algumas decisões baseadas nesse código de ética, ela está automaticamente respaldada pela empresa. Então, ela também serve de parâmetro para soluções de conflito. É um way of work. Ela é transparente, ela transparece as intenções da empresa. E puxando nisso, você já vê qual é o reflexo do código de ética de uma empresa em seus funcionários também. Ela ajuda a motivar os funcionários, ela aumenta a produtividade e essa parte de transparecer as intenções da empresa para um funcionário, da perspectiva de um funcionário é muito boa, porque ele consegue entender quais são as prioridades da empresa. Então, se a empresa realmente compartilha dos mesmos valores que o empregado. Então, o funcionário ele consegue refletir e entender se aquela empresa é realmente compatível com os seus próprios valores, com as suas próprias condutas e com os seus próprios fundamentos. Né? Então, da mesma maneira, a empresa também consegue fazer esse filtro com relação aos seus próprios funcionários. Ela consegue filtrar internamente quem está em linha com os seus valores éticos e consegue assim otimizar os processos de seleção. Também existe a correlação entre a credibilidade empresarial e o código de ética. Então, existe uma relação entre a credibilidade que uma empresa passa para o mercado de trabalho, que ela é intimamente ligada ao código de ética que ela tem interno. Então, tudo isso ele meio que se resume à imagem, né? O que a imagem que a empresa passa para o mercado. Porque uma corporação ela nada mais é do que um conjunto de pessoas regidas pelos seus próprios fundamentos éticos profissionais. Então, tudo aquilo que a empresa prega vai definir a sua imagem e perante o mercado de trabalho, né? Então, já pulando para o próximo slide, o reflexo da falta de ética profissional na sociedade. Então, a ética em si ela não é apenas fundamental na seleção de novos funcionários ou na escolha de qual empresa você deve trabalhar. Ela também é um dos principais alicerces para uma sociedade harmônica. A falta desse princípio ela tende a gerar, né, eventos catastróficos e a ter consequências ambientais, sociais, econômicas que geralmente perpetuam pela história do nosso país com consequências muitas vezes irreversíveis. E infelizmente a gente tem recebido cada vez com maior frequência pelos meios de comunicação inúmeros exemplos da falta de ética profissional na nossa sociedade. Um dos grandes exemplos vivenciados. O próximo exemplo aqui que eu vou falar é a Boate Kiss em Santa Maria. Ela é também um exemplo muito forte da negligência profissional, né, da falta de ética. Foi um incêndio que aconteceu em uma boate localizada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2013. O fogo ele tomou conta depois de uma apresentação de uma banda na casa noturna e ele se espalhou rapidamente. Ele matou 242 pessoas e deixou 630 feridos. Um dos principais fatores que contribuiu para agravar ainda mais esse incidente, eles estão 100% ligados a ações irregulares que poderiam ter sido evitadas e não deveriam ter acontecido inicialmente, né? Alguns exemplos são material impróprio para o uso de isolamento acústico, o uso de sinalizador em ambiente fechado, que foi o que iniciou o incêndio, uma saída única, superlotação e vários outros fatores. Além disso, também foi constatado que algumas obras foram feitas nessa boate sem nenhuma supervisão técnica e que mesmo diante de todas as irregularidades e limitações do estabelecimento, eles tinham um alvará contra incêndio provido pela Brigada de Bombeiro da região. Então, nesse caso, ele é um forte exemplo da falta de
de ética no meio profissional, mas também um grande lapso de responsabilidade social, visto que as consequências dessas ações eram sabidamente colocavam vidas em risco, e mesmo assim foi negligenciado. Aqui, por último, para fechar, eu tenho uma charge que vai em linha muito com a conclusão do artigo, que diz que é uma professora falando para um aluno que é preciso respeitar a sua professora, senão você poderá acabar com um político de Brasília rico, mas sem ética. E aqui atrás alguns tirando sarro do fato do valor da ética, né? E de que vai me valer a ética neste país. Então, isso está muito ligado com a banalização que a nossa sociedade já linkou à ética. Então, eu acho que a única maneira de você conseguir falar de ética profissional é você fazendo com que as pessoas realmente entendam a necessidade desse conceito ético e que elas acreditem nesse potencial de no potencial desse conceito ético, né, em todas as suas formas, para poder resgatar esses valores na sociedade. Então, através de ensino de qualidade, conhecimento e principalmente de um posicionamento rígido perante as situações onde esses princípios são desrespeitados ou violados. Então, cabe a nós, como futuros cidadãos e, por consequência, também futuros profissionais do mercado de trabalho, escolher tomar as nossas decisões e embasar todo o nosso comportamento em princípios éticos, sabendo que as nossas ações elas podem gerar um distúrbio socioeconômico de alcance nacional ou até maior, mudando diretamente a relação de comportamento da sociedade. Então, eu acho que a ética é um assunto crucial e ela está enraizada em praticamente todos os parâmetros da sociedade.